Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se declinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Até o verso 20. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, aqui estamos na tua casa, diante da tua palavra, que possamos, ó Pai, ser edificados por ela. Abre nosso coração e entendimento para que a tua palavra possa frutificar em nós, possa germinar e frutificar. Senhor, que a tua palavra, que nos afirma que ela jamais volta vazia, que assim seja nesta noite, ó Pai. Que teu Espírito Santo nos ministre, que teu Espírito Santo nos fale, nos conduza, Senhor, e que saiamos daqui, ó Pai, renovados pelo poder da tua palavra. Se necessário, com novas posturas e atitudes, se necessário, quebrantados, se necessário, Senhor, como tu queres, saiamos daqui, ó Pai, transformados, tocados pela tua palavra. Abre cada coração, então, mais uma vez te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sei que esse é um texto muito conhecido, né? Muito conhecido de todos nós, conhecido até para aqueles que mal conhecem a Bíblia, mas já ouviram falar disso. Já ouviram falar de Pedro sendo questionado por Jesus quanto a amá-lo ou não. Meus irmãos, Pedro era um homem que, no coração dele, no entendimento dele, ele amava Jesus. Olha só, eu vou convidá-los a fazer uma leitura que está em Mateus 26. Se não quiser abrir, não precisa, eu vou ler para vocês. Mateus, no capítulo 26, nós temos um episódio de Pedro. E no meu esboço, eu disse que era, deixa eu ver como eu coloquei aqui, ó, uma declaração de amor de Pedro a Jesus. No rascunho eu coloquei, aqui eu não tive coragem de colocar não, sabe? Lá no rascunho eu disse que a declaração de vaidade soberba, eu coloquei tudo isso lá no meu rascunho, mas não coloquei aqui no meu esboço que eu trouxe para vocês não. Mas foi uma declaração de amor. Mateus 26, a partir do verso 33, diz assim: Então disse-lhe Pedro, ele está falando com Jesus, tá? Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E continuou, replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo: Eu nunca te negarei. Nunca te negarei.
E ainda que tu sejas pedra de tropeço para todos os discípulos, para todos, nunca será para mim. Uma declaração de amor, né? Uma grande declaração de amor. E a gente sabe que naquele mesmo dia, passado algumas horas, Jesus vai ser preso, e Pedro segue a Jesus à espreita, né? Ele, outro discípulo, João relata que o outro discípulo que estava com Pedro, seguindo de longe, tinha influência junto à casa do sacerdote lá, e então ele conseguiu entrar, deu um jeitinho para que Pedro entrasse também, e tentando olhar de perto o que estava acontecendo com Jesus. E aí digo eu, ali já estava ele, aquele homem que disse, eu sou capaz de morrer por ti. Estava ali amedrontado e acovardado. E o texto lá diz que uma empregada chega perto dele, está vendo ele ali junto com as pessoas, e diz assim, ei, esse aqui é um deles, também é seguidor dele. E Pedro pula e diz assim, não, eu nem o conheço. Passou mais um tempinho, chega uma outra pessoa e diz, ei, ele também andava com Jesus. Não estou entendendo nem o que você está falando. E pela terceira vez, quando acontece, o texto chega a dizer que ele jurava, eu não conheço ele. Percebem a contradição? Mesmo que ele seja tropeço para todo mundo, para mim não será. Eu estou pronto a morrer contigo. Eu até posso mostrar um outro texto que, percebam, pelo amor de Deus, eu comecei dizendo, Pedro no coração e na mente ele amava Jesus. Eu comecei assim, para que vocês não pensem que eu estou aqui tentando crucificar Pedro. Tá? Eu posso lembrar daquele momento quando, no Getsemane, estão os discípulos, Jesus, e chegam os soldados para prender Jesus. Um dos textos bíblicos diz que Pedro pulou na frente, puxou da espada e partiu para a vera. E Jesus o interrompe, né? Não deixa que ele faça assim. Por que eu estou dizendo? Esse segundo episódio, que na verdade aconteceu antes, né? Eu não estou questionando aqui o coração de Pedro, eu estou questionando o entendimento dele. Só o entendimento dele. Ele foi capaz de puxar a espada e lutar por Jesus, defender Jesus. Mas prestaram atenção com as suas armas. Ao lado de Jesus, quando de repente ele estava lá sozinho, ele se acovardou, ele negou. E lá naquele outro texto, lá de Mateus, tendo ele negado Jesus, Mateus e todos os evangelhos, né? O galo canta, e ele se lembra que Jesus tinha dito para ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Parecia impossível para Pedro. Entendam, então, o que ele entendia a respeito do coração dele, o que ele pensava que era a essência dele, na verdade não era. Na verdade não é. Às vezes, meus irmãos, nós supervalorizamos nós mesmos. Às vezes, meus irmãos, nós até fazemos uma leitura errada de nós mesmos. Pedro achava que era capaz, Pedro achava que o amava muito, mas Jesus sabia que não era assim. E quando eu trago esse texto, eu quero hoje compartilhar com vocês o olhar de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês a essência do que Jesus buscava em Pedro e em cada um de nós no que diz respeito ao amor a Ele. Jesus disse para Pedro, tu me amas? E Pedro o que diz? Sim, Senhor, claro que eu te amo.
E Jesus pergunta a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, repetidamente. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês que na nossa leitura no português a gente não entende. O original nos diz algumas coisas extremamente significativas nessa história repetitiva. Na língua grego, amor não é como para nós. Nós falamos de amor e estamos referindo ao amor, tudo é amor. Mas no português, por que no português? Olha o grego como é que fala. Quando Jesus fala para Pedro, a primeira vez ele diz assim: Pedro, tu me amas. Ele usou a palavra ágape, que quer dizer incondicionalmente. Você me ama incondicionalmente? Você me ama de verdade? E Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. E Pedro falou assim: sim, Senhor, eu te amo. E ele usou a palavra filéu. Sabe o que quer dizer filéu? É o amor, amizade. Jesus estava perguntando para Pedro: tu me ama? E Pedro estava respondendo assim: eu gosto de você. Jesus está perguntando assim: tu me amas? E Pedro estava dizendo assim: eu gosto de você. Isso se repetiu 2 vezes. Jesus estava perguntando: você me ama incondicionalmente, ou seja, a ponto de abrir mão de você por mim? E Pedro não respondia isso. Pedro respondia assim: eu gosto de você, eu tenho amizade por você. Por isso Jesus respondeu de novo, perguntou de novo, e ele respondeu da mesma forma. Na terceira vez Jesus diz assim: então quer dizer que você gosta de mim, né? Mas Jesus disse: Pedro, tu me amas? E aí Jesus usou a palavra filéu. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. Verso 17 diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E aqui, pela terceira vez, Jesus está dizendo: você me ama com amor de amizade? E aí olha a sequência: Pedro entristeceu-se porque por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O amor que Deus quer de nós, meus irmãos, é mais do que amizade. O amor que Deus quer de nós é mais do que companheirismo. Quem não tem muitos amigos que você não vê há muitos anos? Eu tenho. Amigos que foram íntimos de você e você não vê há muitos anos. E vida que segue. Jesus estava dizendo para Pedro: eu não quero que você tenha por mim um sentimento que você tem pelos colegas de trabalho, pelos seus amigos vizinhos. Não, eu quero que você tenha por mim um amor que seja verdadeiro. Um dia eu decidi, por exemplo, deixar a casa dos meus pais e me casar com Marilene. Eu digo para ela, já disse para ela 1 milhão de vezes, vou repetir hoje mais uma vez: eu não vivo mais sem você. Não é verdade? Ué, mas é verdade. Agora isso quer dizer que é... Mas gente, porque eu amo essa mulher. Mas Deus está perguntando para Pedro: você tem que me amar mais do que você ama a sua mulher. O grego tem uma palavra para o amor físico, amor de marido e mulher, amor da sexualidade, que é eros. Mas Jesus não estava falando desse amor, estava falando de amor que era além deste amor. Agora eu quero, nesta noite, chamá-los a uma reflexão
muito séria a respeito disso. A resposta de Jesus, por que foi a mesma? É impressionante. A resposta de Jesus foi a mesma. A resposta de Jesus era o que ele queria de Pedro. A resposta de Jesus é o que ele quer de mim e de você. Eu provo meu amor para com Jesus quando eu cuido das ovelhas dele, quando eu apacento as ovelhas dele. Meus irmãos, às vezes a nossa relação com Jesus não contempla o que ele quer de nós. O que ele quer de nós, meus irmãos, é que nós tenhamos uma preocupação com as ovelhas dele. E onde estão as ovelhas dele? Quem são as ovelhas dele? Você já parou para pensar? Somos só nós que estamos aqui dentro da igreja? Não, meus irmãos. Não. Tem muitas ovelhas dele ainda espalhadas por aí, ó. Na tua vizinhança, na minha vizinhança, no nosso trabalho, tem muitas ovelhas dele que ainda estão perdidas e precisando de alguém que vá ao encontro delas para apacentá-las, para resgatá-las. Eu e você. Você ama Jesus? Então ore por alguém. Escolha alguém e coloque na sua lista de oração, interceda por aquela pessoa. Ore por ela, interceda por ela, lute por ela. Vá ao encontro dela. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, nós que somos líderes na igreja, né, que lidamos com... Como é difícil, hein, gente? Mas é uma luta lidar com pessoas. É um desafio. É um desafio. Quantas vezes você que é discipulador, você que tem sua célula, já não pensou em desistir? Eu duvido que não tenha ninguém, que tenha alguém aqui que nunca pensou em desistir. Que nunca pensou em dizer assim, eu não aguento mais não, fulano não aguento mais não. Pois esse alguém que você não aguenta mais é uma ovelha que precisa ser apacentada. Apacentada. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não aceitou a espada de Pedro. Não é isso que Jesus quer? Que você seja defensor da liturgia, defensor disso e daquilo. O Senhor Jesus não quer a tua espada. Ele quer o teu pastoreio. Ele quer o teu apacentar. Ele quer que nós provamos amor para com Jesus quando eu me preocupo, quando eu busco, quando eu me dedico a uma das suas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Isso aqui não é fácil. E foi por isso que Jesus estava insistindo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Eu li um escritor dizendo que Jesus fez essas 3 perguntas porque era uma forma de registrar, porque foram 3 vezes que Pedro negou Jesus. Então 3 vezes agora você vai me declarar amor. A verdade é que a questão nem é essa. A questão é que, sabe, nós nos constituímos igreja com um propósito. Hoje pela manhã nós tivemos Santa Ceia. Ministramos Santa Ceia. Hoje foi a primeira vez que eu me lembro que eu não disse uma frase no final da Santa Ceia. E todas as vezes que comeres desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor. Eu repito essa frase há 40 e poucos anos. Toda vez que eu ministro Santa Ceia, eu preciso dizer isso. Porque era uma preocupação de Jesus. É o ide da igreja, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quando a gente pega esse ide, diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não há como pregar o evangelho e não discipular, não há como pregar o evangelho e não apacentar, não há como pregar o evangelho e não ir em busca dele. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado,
Eu sei que as pessoas são complicadas, nós somos complicados, mas essa é a nossa missão, essa é a sua missão. E aí, então, fazer uma outra abordagem rapidamente com vocês. Olha como isto é importante aos olhos de Jesus. Não tem nada que ocupe mais o coração de Jesus, que ocupe mais a mente de Jesus, algo que mais interessava a Jesus, é ter você apacentado, ter você cuidado, ter você na casa dele, junto dele. Se ele tinha uma coisa para pedir para o discípulo dele, aquele líder por excelência, Pedro era um líder por excelência, se tivesse uma coisa para dizer, e talvez ele tivesse muitas coisas, nesse momento assim crucial, nesse momento que eu diria assim, de virada de páginas de Pedro, Jesus pediu para ele o seguinte: cuida daqueles que eu tanto amo. Jesus estava olhando para você e cobrando de Pedro: cuida deles para mim, cuida de cada um deles para mim. Apacentar é alimentar, apacentar é levar as águas tranquilas, apacentar é proteger, apacentar é liderar, é guiar. Meus irmãos, as ovelhas são tímidas, as ovelhas ouvem com dificuldade, as ovelhas precisam ser guiadas, e Jesus sabia disso, estava preocupado com você, e disse para o grande líder dele, não sei se era o maior líder, não sei mesmo, tenho minhas dúvidas, mas era um grande líder dele, ele disse para esse grande líder: apacenta as minhas ovelhas. Lá no passado, Jesus estava olhando para você e dizendo: eu estou pedindo para os meus líderes para cuidar de você. Lá no passado, Jesus estava dizendo: você é a coisa mais importante para mim. Eu estou aqui, repreendendo esse discípulo, desafiando esse meu discípulo, por amor a você, por amor a cada um de nós. Meus irmãos, eu sei que na qualidade de homens que somos, é muito fácil dizer assim: eu não aguento não, não tem jeito para isso não, eu não dou para isso não é meu dom. Percebeu que a gente faz isso? Na nossa qualidade, na nossa condição de homem, a gente põe desculpa para tudo. Tudo nós temos uma desculpa. Tudo nós temos uma justificativa. Jesus insistiu com Pedro: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Filho, Deus quer que você seja cuidado. E então eu quero dizer para você: escute isso, por favor. Se deixe cuidar, se deixe cuidar, se deixe guiar, se deixe orientar. Quando Jesus dizia para Pedro assim: ágape, ele estava dizendo: é o amor doador, o amor que se dá, o amor que se entrega, o amor que confia plenamente. Jesus está dizendo hoje para você: eu te amo, ágape. Se entregue, se doe, confia nele. É amor de Deus. Ele te ama como Deus o amou. Ele te ama como Deus o amou. E o levou a um grande sacrifício. Pois Jesus te ama. Jesus te ama. E ama de verdade. Eu me desafio a dizer: Ele te ama infinitamente mais do que você é capaz. Nós somos capazes de amar. Entenderam? Ele nos ama infinitamente mais do que nós somos capazes de amar. Pedro disse: eu sou capaz de dar a minha vida. E negou. Sabe por quê? A humanidade, a fraqueza do homem, a natureza do homem. Mas Jesus provou que mesmo enquanto homem, Ele te amou.
acima de tudo isso, a pergunta que não quer calar: até que ponto você está disposto hoje a declarar esse amor por Jesus? Jesus interrogou Pedro porque Pedro dizia assim: eu te amo. E Jesus disse assim: não é isso que eu quero ver. Interrogou Pedro e Pedro dizia: eu te amo. E Jesus dizia: não é isso que eu quero ouvir. O que você tem declarado para Jesus? Como você tem demonstrado para Jesus o amor que você diz ter por Ele? E acredito que tem. A questão é: quanto? Como? Até que ponto? Qual é o nível desse amor? Eu citei a minha esposa e Jesus estava dizendo: mas eu amo mais ainda você. O que você tem dado em troca? Essa palavra é para você, meu irmão, para você, meu líder, para você, meu pastor, para você, meu amigo, para você, meu discípulo, para você, minha ovelha. Deus te ama e Deus quer você junto dele. Não fique retardando isso. Não fique se deixando enganar, talvez por jogo de palavras, e às vezes você não está ouvindo. Jesus estava pedindo uma coisa e Pedro respondendo outra. Jesus tem te chamado ao aprisco, Jesus tem te chamado à condição de ovelha, e você não tem entendido quanto Ele quer você e como Ele quer você. Eu quero terminar essa minha palavra hoje dizendo para você: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus morreu porque amou você, não como Pedro disse que amava. Jesus morreu por você, e às vezes o que nós temos dado em troca é uma relação com Ele cheias de senões, cheias de limitações, de barreiras. Eu não posso isso, não. O quanto você tem amado Jesus, só você pode dizer. Como eu disse no início, fui confrontado porque eu disse: nós não amamos. Hoje eu não vou dizer isso, mas vou dizer o quanto você tem amado. Por que você tem adiado? Por que você tem enfim, meu amado, curva sua cabeça. E hoje, ouça essa frase como seu nome. Eu vou falar com o meu nome, mas você fale aí, baixinho para você mesmo, e coloque o seu nome. Lélio, tu me amas? Lélio, tu me amas? Lélio, tu me amas? Precisamos responder isso. Precisamos viver isso. Porque Jesus continua perguntando: Lélio, tu me amas? Eu não quero sua amizade, Lélio. Eu quero seu amor. Eu quero teu coração. Lélio, tu me amas? Eu não quero sua amizade. Eu não quero você pela metade. Eu não quero você. Eu não quero de você apenas o que sobra. Eu quero tudo de você. Eu quero você por inteiro. Eu quero você o tempo inteiro. Senhor Jesus, eu levanto a minha mão direita sobre as tuas ovelhas que estão aqui nesse recinto. Eu levanto a minha mão direita para, em teu nome, profetizar a tua bênção, para, em teu nome, profetizar um novo tempo para os teus filhos. Eu levanto a minha mão direita para
proclamar que é chegado o tempo de declarar amor por Ti a todos aqueles que estão à nossa volta. Eu levanto a minha mão para profetizar e declarar para que todos saibam que eu Te amo, Senhor Jesus. Eu levanto a minha mão direita para profetizar que esse é o tempo de se levantar uma igreja restaurada pelo amor ágape, o amor de Deus, inundando as nossas vidas. Senhor, que não haja dúvida no coração, nenhum coração aqui presente. Que o Teu amor inunda, Senhor, cada coração, cada um de nós. Possamos compreender, ó Pai, que tudo que Tu queres é que sejamos apacentados, cuidados, protegidos, guardados, alimentados. Senhor, que a Tua igreja seja, ó Deus, despertada nesta noite para viver intensamente, viver um amor intenso, um amor verdadeiro, um amor sem limites, um amor capaz de pagar o preço. Em nome de Jesus, Pai. Que nessa noite vidas se levantem. Que nessa noite vidas se levantem para assumir um compromisso de amor sincero contigo. É assim que te oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos estar adorando.